a gente vai ver um pouquinho sobre o Evangelho. Mas antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece. Vamos pensar em Jesus, agradecendo a oportunidade de mais um estudo, a oportunidade de aprendizado hoje e sempre, Mestre. Nos abençoe, nos guie hoje e sempre, aos nossos pensamentos e aos nossos corações. Graças a Deus. Então, gente, o vídeo de hoje é sobre honrar pai e mãe. Então, a primeira coisa que a gente vai comentar, né, no estudo de hoje, é essa coisa de honrar, né? Essa palavra honrar, o que significa? Honrar significa respeitar, significa obedecer, significa ser grato também, né? Então, quando a gente fala honrar pai e mãe, a gente é importante diferenciar que não é só o obedecer ao nosso pai, à nossa mãe, mas sim respeitá-los, ser gratos, e tudo isso, né? Então, a primeira passagem que eu trouxe aqui para a gente conversar é a seguinte: honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Então, é sempre importante a gente entender que a gente, quando é adolescente, quando é jovem, as coisas sempre são muito difíceis, né? E às vezes a gente acaba se revoltando, se estressando e sempre criando empecilhos para dificultar uma relação, né? E assim, né? A gente tem que entender que todo o tempo que a gente gasta reclamando, discutindo, é um tempo jogado no lixo. E o nosso tempo, principalmente com nossos familiares, principalmente com o nosso pai, com a nossa mãe, é um tempo limitado, né? A gente não tem vamos falar assim, aqui na Terra, muito tempo com nossos pais. Nosso tempo, infelizmente, é reduzido. A gente às vezes passa a nossa infância, a nossa adolescência afastado dos nossos pais, longe, reclamando sempre. E quando a gente fica mais velho, às vezes a gente se aproxima e aí sim a gente percebe o quão importante eles são pra gente, né? E assim, se não fosse nossa mãe, independente dos problemas que nós possamos ter, né? E a nossa mãe, o nosso pai, assim, ajudaram a gente a vir à Terra, certo? Nosso espírito já estava vivo, né? Já estava criado, né? Mas eles permitiram com que a gente viesse na Terra através deles. Então, essa gratidão tem que estar presente nos nossos corações, na nossa mente, de que eles permitiram isso e eles quiseram isso também, né? Então, assim, nosso planejamento espiritual, muitas das vezes, é falado, é conversado que, poxa, quantos filhos nós vamos ter, como vai ser a nossa família, isso é conversado, isso é, vamos falar assim, discutido. E, e tudo depende deles, né? Deles permitirem a gente vir. A gente tem que ser grato, a gente tem que respeitá-los sempre. É difícil, né? Muitas vezes, no momento de raiva, no momento de nervosismo, a gente falar coisas ruins, a gente discutir, a gente reclamar. E às vezes, nossos pais não são, vamos falar assim, os melhores pais do mundo, né? Eles erram sim, e assim como nós. Mas esse é o ponto. Eles erram, mas a gente erra também, como filho, como filha. Então, a gente, independente do que eles façam, a gente precisa amá-los. E, e a partir do momento que você passa por uma situação difícil com eles,
acho que a gente pensa, né? Poxa, de repente com meu filho, com minha filha, enfim, mais tarde, eu não vou fazer isso, não vou agir dessa maneira. Então isso tudo gera um exemplo também que a gente precisa levar para a nossa vida de como a gente quer criar os nossos futuros filhos, nossas futuras filhas, de que maneira a gente acha correta, de que maneira a gente pode melhorar até o que a gente teve, ou praticar o que a gente recebeu. Porque a gente recebe, assim, muitas das vezes coisas muito boas. É uma palavra, é um abraço, um momento difícil, é, é um carinho. Quando a gente está doente, quando a gente é criança, a gente é muito vulnerável, né? A gente precisa da ajuda deles. E mais tarde a gente vai ter que devolver isso, como fala no texto. Devolver esse carinho, esse cuidado em que eles precisam da gente. E, e assim, né? Quem é, eu trouxe essa frase, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Como eu falei para vocês, né? A gente, às vezes, conhece os nossos pais, os nossos irmãos de vidas passadas. Por isso que eu falo o seguinte, que eu trouxe a seguinte mensagem do Evangelho. Os que encarnam numa família são, mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações. Então, muitas das vezes, a gente conhece de vidas anteriores as pessoas que estão à nossa volta, principalmente os nossos pais. E às vezes a gente teve uma relação boa, né? Porém, aí continua o texto, pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores. Então, da mesma forma que eu posso conhecer meus pais de vidas anteriores, eu posso não conhecer ou posso, em vidas passadas, ter uma relação ruim, né? Uma situação difícil que a gente passou. E a gente precisou voltar para aprender, para praticar um pouco melhor e tentar resolver nossos problemas. Então são vidas, são espíritos que às vezes se conhecem, que nesse vai e vem das nossas reencarnações, a gente se encontra e sempre tentando resolver os nossos problemas. E por isso que é tão importante, e nesses momentos difíceis, né, a gente sempre lembrar de Jesus, lembrar dos seus ensinamentos, que Jesus traz nos seus ensinamentos, os ensinamentos que? Os 10 mandamentos lá de Moisés, por exemplo. Um dos ensinamentos é honrar pai e mãe. Então, assim, o quão importante isso é. E a gente pode até pensar assim, de uma maneira maior, né, de uma maneira mais ampla. Poxa, que é o nosso pai maior? É Deus, Jesus? Será que eu estou honrando, eu estou fazendo valer a sua palavra, fazendo valer tudo que ele ensinou a gente? Será que eu estou me esforçando o suficiente? Eu estou ajudando o outro o suficiente? Então cabe a gente pensar e refletir de como a gente tem agido, como a gente tem agido com as pessoas à nossa volta. E principalmente, né, a gente não consegue amar o próximo se eu não amo meu pai e minha mãe. Como eu vou amar os meus irmãos, as pessoas que estão à nossa volta, nossos amigos, se eu não amo a pessoa que está ali vivendo comigo, meu pai e minha mãe, a pessoa que me criou, a pessoa que trocou minhas fraldas? Como? Então a gente precisa aprender a amar de verdade, a amar sem esperar assim, nada, com o coração aberto, ser grato acima de tudo, por tudo que nos foi dado. E é isso, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que vocês que tenham gostado, fiquem bem. Mais uma semana e a gente se vê aí. Fiquem bem, fiquem com Deus. E encerrar com a nossa prece. Agradecidos estamos por mais uma aula. A gente agradece a nossa caminhada por muitas vezes difícil, e que nos dê força, que a gente tenha sempre fé na melhora das coisas, fé em Ti, Jesus, e que a gente pede a espiritualidade tão amiga
sempre presente na nossa vida, que a gente possa escutar mais, ter nossos ouvidos de escutar mais a espiritualidade que está sempre nos auxiliando. Que assim possa ser, graças a Deus. Tchau, tchau, gente. Valeu!